Hello, guys and girls, good evening, welcome back. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Friday. É a nossa Friday com English. É muito legal. Vamos aí até 22 horas e 30 minutos. Lembrando que esse primeiro momento é ao vivo, vai ficar aí na sequência a aula, né, com a terminaçãozinha que fica disponibilizada na plataforma para você acompanhar estas dicas destes objetos de conhecimento, né? E aqui vai uma observação. Você que vai enfrentar as nossas provas nas próximas semanas, nós temos aí mais ou menos 3 baterias de prova, não é verdade? A última bateria de prova, aí vem a questão da recuperação, tem a prova final, não é? Então temos que ficar bem atentos, sobretudo nesses modelos de questões, porque eles vão com certeza se fazer presente em nossas provinhas. Os demais alunos que pleiteiam, né, fazer aí como treineiros no dia 13 de novembro o Enem, ficar ligadinho também nas competências e habilidades que são trabalhadas durante as aulas e também no Enem, né, daqui da Secretaria de Educação. Ele tem uma parte que é voltada única e exclusivamente para estas revisões que são muito bacanas e tem tudo a ver, não é, com a nossa parte aqui de estudo no ensino médio. Então, são 2 grandes objetivos a serem contemplados aqui nesse finalzinho de 2022 aqui na nossa turma da segunda série. E hoje nós vamos estar visualizando as estruturas como objeto do conhecimento. Estruturas essas que são altamente importantes para o comportamento de entendimento com relação à temática textual. Isso acontece porque no inglês nós não temos o modo desinencial que todo mundo tem aí, não é? A versão na língua portuguesa, né, na própria língua hispânica, as línguas neolatinas. Aqui nós temos uma estrutura e dentro dessa estrutura entra, não é, também a questão dos auxiliares. O nome já diz. Eles vão nos dizendo como é que é o comportamento, não é, desta ação descrita pelo verbo na timeline de acontecimento. Então, é uma estrutura, é a presença de um auxiliar que vai fazer com que nós, os brasileiros, quando observamos aquele determinado auxiliar, sabemos como é o comportamento e o impacto que isso ocasiona no entendimento da língua portuguesa. Certinho até aqui? Aí nós temos as estruturas de perguntas de final de sentença para esclarecimentos de dúvidas e, obviamente, ao longo desse processo, o text and reading. O objetivo, claro, identificar, né? Código, registro, marcas discursivas, preposições, pronomes, advérbios, como recursos coesivos, os marcadores conversacionais característicos desse idioma e para que não fique algo tremendamente gramaticado, nós vamos estar ponderando isso de diversas formas, em textos, fragmentos textuais, frases soltas, tá? Na resolução de questões e o nosso famoso para casa, que no slide de hoje, ele está lá no slidezinho 91 a 97. Calma, não são 7 slides de questão, não. Tem lá um slide com a questão, tem lá para você verificar se você acertou ou não, tá? E continuou com dúvida, fica tranquilo, keep calm, porque na next Friday, na próxima sexta-feira, nós temos a parte de correção das atividades. E por falar nisso, olha aqui a tarefa última passada antes daquele advento maior, daquele feriado prolongado que nós tivemos, tá? Então, vamos lá, stay tuned, fica ligadinho e vamos fazer isso. Let's do this. A primeira questão ficou com relação a um texto multimodal, a um texto imagético, semióptico.
que é isso? É aquele texto misto, onde ele vai trazer uma linguagem não verbalizada e uma linguagem verbalizada. Você consegue visualizar que temos aí uma criança, né, um personagem brincando com um carrinho, e aí ele fala que when I grow up, esse termo grow up quer dizer tornar-se grande, crescer, né? Quando eu crescer, I want to be, e aí ele quer dizer, né, que vai ser um terrorista. Olha só o menino aí, ó. Eu quero ser um terrorista. E um terrorista daqueles de primeira linha que ele está dizendo, né? I'm going, olha só, eu vou inalar esta lata de pesticida, tá? E a mãe só, olha a carinha da mamãe aqui, tomando um cafezinho, lendo aí essa folhinha, né? I'm going to watch TV all night, né? All night. Eu vou assistir televisão a noite inteira. That's what you think. Isso é o que você acha, jovem. Tá? You can never tell if they listen or not. Então, você nunca pode dizer se eles estão ouvindo ou não. Bom, nessa sequência, você observa que a leitura da questão, ela pede para que olhemos para o segundo e para o terceiro quadro. Nesse segundo e terceiro quadro, ele diz que tem a predominância da estrutura e ele pergunta a função, não é, comunicativa. Então, no segundo quadro, nós vamos observar going to e o verbo. No terceiro também a presença de going to e o verbo. Tá? Fica claro que no segundo e terceiro quadro, nós temos aqui o uso de uma estrutura com going to. Essa estrutura, ela é utilizada para a indicação de uma ação futura. Essa ação futura é uma ação futura mais bem orquestrada. Ela é uma ação futura mais bem elaborada, porque ela passa por uma linha de planejamento. Normalmente, ela é chamada de near future. Como é que é a estrutura desse tempo na forma afirmativa? Bom, na forma afirmativa, nós vamos ter o sujeito mais o auxiliar. Esse auxiliar é o am, o is e o próprio or. Depois, você se depara com o going to, mais o verbo, e aí, na sequência, vem o complemento, que nesse caso, ele falou aqui em lata de pesticida e TV toda a noite, tá? Ficando claro que esses dois tempos verbais, eles são estruturados dessa maneira, fazendo presença no near future. Sendo assim, ele vai estar sendo utilizado para essa instrução, né? Indicar que uma ação, ela está prestes a acontecer. Indicar que uma ação, ela está prestes a acontecer. Ela foi planejada para o seu acontecimento. E a estrutura na afirmativa é essa daí que eu deixei em evidência de letra azul. Today is a good day, né? Hoje é um bom dia para relembrarmos o que é o question tag. Professor, tem isso, por um exemplo, na língua portuguesa? Tem, tá? Quando você vai falar alguma coisa com sua mãe, o seu pai, com alguém, né, que você quer, por um exemplo, tirar uma dúvida, ou você espera conseguir justamente o que você está intentando, né, saber ou ter. Por exemplo, você normalmente diz assim: "E mãe, se eu te pedir uma coisa, a senhora faz? Não faz?" Essa perguntinha lá no final é que é chamado de question tag. "E pai, se eu te pedir um dinheiro, o senhor me empresta?" Não empresta? Você está fazendo uma perguntinha
para tirar uma dúvida, né? Ou até mesmo para sensibilizar, né? Com esse seu jeitinho de querendo, mas não querendo. Aí você nota que você diz assim, ah, não, deixa para lá, que o senhor não vai fazer, vai. Percebeu? Essa perguntinha no final da sentença. Então aqui quem tem sobrinho, quem tem primo novo, quem tem filhos, netos, quem tem um marido muito dengoso ou uma esposa muito astuta, sabe que vez ou outra você se depara, principalmente aqui na região Nordeste, com essa perguntinha bem no final. E aqui eu vou dizer o que a gente costuma dizer no dia a dia. E isso é muito usado, né? Olha, esse né é a perguntinha chamada de question tag. Mas como é que é o comportamento disso na língua inglesa? Na língua inglesa, ela é, de fato, uma declaração. Tá? Na língua inglesa, ela é uma declaração. Se você observar, ela vai estar na parte final, depois da vírgula e antes do sinalzinho de interrogação. Então, o question tag, essa pergunta, é só isso aí, ó. Tá? Então, this is a question tag. Isto é uma pergunta. Is it? Não é? É somente para você tirar uma dúvida sobre uma declaração que foi feita anteriormente. Então, para quando se tem, né, a necessidade de um esclarecimento, para se tirar uma dúvida, se obter uma confirmação, não é? Você vai empregar essa estrutura no final da sentença. No final da sentença. Então, em termos de uso básico, usa-se o question tag quando ocorrer uma dúvida sobre um determinado aspecto ou fato. A tag serve justamente para obter-se tal confirmação ou não. Quando nós estávamos falando aqui os exemplos em português, nós fizemos um jogo de sinais. Primeira positiva, question tag negativa, primeira negativa, question tag positiva. Esse aqui é o regramento geral do tag, tá? O question tag. E para que ele serve mesmo, professor? Apenas para tirar uma dúvida, receber uma confirmação ou não sobre um determinado aspecto ou um determinado fato, tá? Por um exemplo, nessa imagem, será que eu consigo visualizar a presença de um question tag? Será que nós temos um question tag? Para quando ele disse assim, olha, a casa é bem pequenininha, né? A casa era bem pequenininha. Aí eu quero dizer assim, não era? Ah, professor, tem sim. Eu estou observando que ela está presente aqui, ó, depois da vírgula e antes do sinal de interrogação, tá? A casa era bem pequenininha, não era? Tá? Aqui você vai tirar a dúvida, saber o ponto de vista da outra pessoa, se a pessoa confirma ou não, tá? Essa só serve para isso. Então, já caiu várias questões de vestibular e elas trazem todos o mesmo endereçamento. É reconhecimento da estrutura e utilização da mesma. Por um exemplo, aqui nós temos quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3, quadrinho 4. Desses aí, 4 quadrinhos nessa tirinha, será que nós temos essa estrutura? Tá? O aluno precipitado vai dizer que tem lá no quadrinho 2, porque ele está vendo lá, ó, eres. Estaria errado. Por que estaria errado? Why, teacher? Why? Porque quando você fala em question tag, você vai dizer que ela é uma pergunta. Ora, se ela é uma pergunta, a coisa que vai acontecer é essa. Auxiliar, mais um sujeito, mais o sinal de interrogação. Olha aí a escadinha da felicidade, tá? Auxiliar, mais o sujeito, mais um sinalzinho de interrogação.
Então, onde eu vou observar a existência dessa estrutura? Aqui no primeiro, ó. Você tem um sinalzinho de interrogação e você tem a vírgula ali, ó. Tá? It's a beautiful little tree, is it? É uma linda árvorezinha, não é? Yes, it is. Sim, é. Olha lá as criancinhas, né, de cócoras olhando, típico de criança, né? Olhando lá, as duas batendo aquele papo cabeça, tá? Charlie Brown, né? E o amiguinho dele. It's a shame that we won't be around to see it when it's full ground. É uma pena, né? É um desastre, é uma vergonha que nós não estaremos por perto para vê-la crescer completamente. Aí o outro ficou encucado. Why? Por quê? Where are we going? Onde nós vamos? Ele não entendeu que, infelizmente, não é? A preocupação dos seres humanos para com o meio ambiente, ela anda a cada dia mais desleixada. Aí uma crítica. Professor, aqui eu percebo que tem uma sequenciazinha, a menina parece que não chegou com cara de poucos amigos, tá vendo lá? O menino tava na dele, fazendo lá um castelinho de areia, né? Tá vendo lá um castelozinho de areia? Olha como é que ela chegou com essa cara de bravia, ó. Ela chegou logo aqui, ó. Pois toma, pocotof. O pobre do menino deu uma cambalhota e disse assim, olha, we're not happy, are you? Gente, você não tá feliz, você não tá contente. Está? Ela colocou assim, ó. Forma abreviada, negando, tá? Happy, né? Feliz. Depois da vírgula, o question tag, or you, fazendo jus ao regramento. Primeira negativa, a segunda vem positiva. Você não tá contente, tá? Você não tá feliz, né? A cara dela aí diz tudo e a ação pior ainda. Vamos aqui. Terminamos de verificar a condensação dessa informação. A primeira afirmativa, positiva. A question tag vem na negativa. Se vem a primeira na negativa, a question tag vem na interrogativa. Então, você vai fazer isso para reconhecer, ó. Espaço, vírgula, espaço, vírgula. Aí nós temos o segundo espaço, sinal de interrogação. Pois bem, da vírgula até o sinal de interrogação é o que chamamos de question tag, que é justamente a pergunta feita no final da sentença. Aqui nós podemos extrair duas informações muito legais. A negativa, normalmente você vai dizer que ela é contracta, normalmente, tá? O outro detalhe é saber que toda a estrutura da question tag, ela é uma pergunta. Ela é uma pergunta feita no final da frase. Bom, nós vimos lá naquele conteúdo de das sentenças, né, que causam a declaração, que quando você tem uma forma interrogativa, você tem auxiliar mais um sujeito mais o sinal de interrogação. Entretanto, no question tag, esse sujeito ele fala que normalmente ele vem no formato de pronome, tá? E esse pronome, senhores, é um pronome pessoal sujeito, né? Para você que não lembra, você vai ter I, o you, o he, o she, o it, você tem o nós, o vós, você tem eles, elas, tá? Então, os pronomes são esses aí. Normalmente, você vai vê-los. Por que normalmente? Porque nós temos certos casos especiais que não. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente,
ou também na resolução de exercícios ao longo aí do mês de novembro, né, no sábado letivo, que nós teremos aí que ministrar da segunda-feira, vai ficar a aula dispositivada, aí você, não é meu dia, eu não vou assistir. Oh, não é assim, eu entro lá na plataforma, eu vejo qual é o dia do sábado letivo, a segunda-feira tem inglês, vou pegar a aula da minha série, porque é só resolução de questões, e aí eu sei que ele vai colocar isso na prova. Eu vou me preparar para a minha prova, porque eu preciso tirar uma nota boa, terminar o ano bem, ser aprovado na minha segunda série e entrar 2023 com o duplo objetivo. Qual é? Terminar o meu ensino médio, ou terminar o ensino médio com um curso técnico, para quem faz o curso técnico concomitante, ou terminar o ensino médio com o pé dentro da universidade, para quem deseja fazer um curso superior. E aí eu já tive vários alunos que me disseram que tem esse objetivo muito bacana, e eu tenho certeza que vocês têm mais do que condição de realizá-los. Certinho? Aqui no campo do saber, querer é poder. Se querer é poder, é no campo do saber. Se você disser assim, eu quero aprender, você não mede esforços, você aprende, você rompe todas as barreiras, aquilo que você chama de dificuldade some, e você começa a dizer, olha, não estou me conhecendo, eu estou entendendo isso, eu estou gostando disso. Por quê? Porque você primeiro se decidiu dentro de você que quer aprender. Esse é o primeiro pressuposto de vitória nos estudos, não é? É querer aprender, é ter disciplina. E o que é ter disciplina? É ter que fazer algo e o seu corpo todo, inclusive sua mente, está dizendo, eu não vou fazer. Aí você diz assim, menino, deixa eu levantar logo, vou fazer logo isso aqui. Então pensa nisso, think about it, tá? Pense nisso. Vamos para cá, senhores. Olha o primeiro caso especial que eu trago para vocês, e aqui eu chamo a atenção para um detalhe. Se você observar, a primeira parte ela está positiva. Olha aqui a forma abreviada de am, tá? Quando isso acontecer, você vai aplicar o aren't I. Eu estou certo, não estou? Vamos botar mais um exemplo? Eu vou dizer assim, ó, I'm rich. Eu sou rico. Vamos colocar mais um exemplo? I'm tall. Eu sou alto. 1,90 m de altura. Certo? Professor, não sei não. Então, bora responder para tirar a dúvida. I'm rich. Aren't I? Eu sou rico, não sou? I'm tall. Eu sou alto. Aren't I? Não sou? Percebeu? Eu quero que você diga para mim que sim, tá? Olha aí. Professor, então, todas as vezes quando eu coloco esse I ou I am, eu vou ter sempre essa mesma terminaçãozinha, aren't I? Exatamente, tá? Mas a primeira tem que estar o quê? Positivo. E professor, e se tivesse negativa, como é que seria? Então, eu vou dizer a verdade agora, ó. I am not tall. Eu não sou alto. Aí você vai botar assim, ó. Am I? Eu sou? I am not rich. Eu não sou rico. Am I? Sou? Então, você consegue visualizar que só vamos ter um caso especial se tivermos a primeira pessoa do singular conjugado com o verbo to be no presente e se estiver positivo, ou seja, forma afirmativa. Se a primeira é negativa, aí não entra o caso especial, continua utilizando o próprio am, tá? E ele vem antes desse sujeito para... Por quê? Porque um question tag, ela é uma perguntinha feita no final da sentença. Outro caso bem legal é o let's. Esse let's, gente, você pode ter 1 milhão de frases com let's, ó. Let's play it, tá? Vou botar mais uma aqui, ó. Let's try again. Vamos tentar de novo. Ó. Como é que ficaria a resposta disso aí?
Shall we? Vamos maratonar. Shall we? Tá? Vamos tentar novamente. Shall we? Entretanto, é muito legal você colocar aí uma obs. Coloca aí, obrigado, Senhor. Observação, obs. Se você tiver a forma imperativa, o imperativo, com let, tá? Então, para o question tag, use o will. Como é, professor? Vamos lá colocar um exemplo. A pessoa ficou zangada com você e a pessoa diz, let me alone. Me deixa só. Will you? Tá bom? Tá? Me deixa só. Ok? Let me alone. Então, você está observando que nós não temos o let mais. Só tem esse let sozinho. Então, são dois casos, né, indicando imperativo. O imperativo em forma de convite, aquele que vai fazer um convite, aquele que vai fazer uma reflexão, e o imperativo em forma de ordenamento. Esse em forma de ordenamento, que está com letrinha verde, tanto faz ser afirmativo como negativo, sempre você vai ter o will. Ok, stop talking. Tá bom, para de falar. Will you? Observe que você tem aqui a presença do verbo stop, que é o verbo parar. Está no imperativo. E o imperativo, ele vai exigir o will you. Olha ali, o will you. Para de falar, tá? Ok, stop talking. Certinho? Vamos um pouquinho adiante. Mesma coisa se você tiver o imperativo negativo. Então, você tem o imperativo, tá? Ó, modo imperativo. E esse modo imperativo, ele está na sua negative form, tá? Na sua forma negativa. Ainda assim, você vai proceder com o will you. Ó, don't talk to me. Não fala comigo. Will you? Tá? Olha aí. Don't talk to me. Não fala comigo. Will you? Certinho? Aí você tem, nesse exato momento, a presença da forma negativa no imperativo. Tá? Aprendendo e vamos fazer. Bom, nessa parte 1, ele quer saber se somos capazes de verificar a presença dessa estrutura. Será que nós temos estrutura nessa canção, né? It's Time, de Imagine Dragons, tá? Então, se você observar a parte final, nós não conseguimos visualizar nenhuma forma interrogativa. Nenhuma forma interrogativa. Então, nessa primeira, você coloca que não temos question tag. Nós não temos question tag. Vamos agora para a parte 2. Será que eu consigo visualizar o question tag? Se você está olhando logo na primeira linha e você conseguiu identificar a presença de isn't, tá? Aí você já está habilitado a dizer que temos um question tag. Temos um question tag na parte final e só. Tá? Então, question tag, todo ele vem depois dessa vírgula e antes de um sinal de interrogação. Se você estiver dizendo que o mesmo aconteceu nessa última etapa, então bote aí que temos um question tag, tá? Mas também só vai até a e. Esse é um dos modelos de questão. O outro modelo de questão, muito comum de ser utilizado, é esse aí. É onde ele faz o uso de um lacunamento, tá? Ele deixa uma lacuna, um espaço, e aí ele pede para que você preencha esse espaço com a forma correta.
pode vir dentro de um texto, seja o gênero textual que for, pode vir em frases soltas, tá? O importante é que lá na prova, as alternativas A, B, C, D e E, elas vão vir com uma sequência. E aí ele quer saber se você tem a condição de conhecimento necessário para dentro dessa atividade complementar, né? Então, olha, até agora nós treinamos reconhecimento da estrutura, condicionamento da estrutura, a estrutura serve para quê? E agora nós estamos estudando mais um modelo de questão, que é a complementação, que pode estar tanto com casos especiais, como em casos também comum. Vamos treinar? Então vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, e aí nós vamos fazer essa prática. Opa, vamos lá. Gente, é o seguinte, mesmo quando a aula ela fica gravada, alguns alunos sempre pedem assim, professor, quando eu estou assistindo a aula, dê o tempinho, porque eu estou ouvindo, prestando atenção, fazendo anotação, mas eu gostaria daquele tempo para eu tentar antes do senhor responder. Tá bom? Quando a aula é ao vivo, do mesmo jeito, tá? Então eu até brinco. Oxe, tu para lá, no pausa, tenta responder e vê a explicação. Mas se ainda assim ficou com dúvida, no have problem, tá bom? Porque você traz a sua dúvida, ou manda para o meu Instagram, ou entra em contato com o teu professor, que com certeza ele tem um contato aqui, né, do pessoal da Secretaria de Educação, dos coordenadores do canal Educação, tá? E alguns alunos já entram em contato com a gente direto pelas redes sociais. Então fica aí o primeiro ponto a ser esclarecido para nós estudarmos juntos, certinho? Ah, eu sei que é à noite, aula de sexta-feira, até 10h30 da noite, professor, não aguento não. Tudo bem, mas você vai fazer a sua revisão. E a minha preocupação entra aí, fazer um bom treino, tá? Então, olha, esse conteúdo, ele não é uma perguntazinha no final da sentença, é porque ele vai vir daqui, da vírgula, até aqui, ó. Então, ele vem da vírgula, ó, o question text, só é isso. E aí, nós temos mais outra informação. Ele é sempre uma forma, o quê? Interrogativa, né? E a forma interrogativa, ele é feito como? Dentro da formalidade, como é que ele é feito? Você vai colocar um auxiliar mais um pronome
mais o sinalzinho. Ele diz que isso aqui é pronominal, não é verdade? É um pronome. Pronome sujeito que eu já coloquei lá no slide anterior. Então, vamos relembrar alguns passos. Vamos lá. A primeira já está negando. Se ele é negando, ele vem para cá assim, ó. Am I? Eu não sou rico. Sou. Não sou rico. Sou. Tá? Na segunda, nós temos positivo. Então, ele vem para cá negando. Então, vai ficar assim, ó. Aren't we? Aren't we? Tá? We are. Positivo, você inverte. Aí ele diz assim, we are as intelligent as Mary. Nós somos tão inteligentes quanto a Mary. Ou seja, nós estamos fazendo um comparativo de igualdade. Nós somos iguais no grau de inteligência. Não somos? Na letra C, fica por conta de the English grammar, né? Esse vai ter que ser substituído por it, porque nós vimos que o sujeito vem em forma de pronome. Então, vou colocar it e vou observar que is está positivo, ele vem para lá negativo. Então, vai ficar is it. Tá? A English grammar is difficult. Is it? Não é? Está dizendo assim, a gramática do inglês é difícil, não é? Eu acho qualquer língua, ela tem seu grau de dificuldade, qualquer uma. Eu ainda acho que a nossa língua portuguesa, a gramática é muito mais complexa, né? De todas que eu estudo, a língua portuguesa é de dar nó em doido. É muito complicado, né? Às vezes a gente pensa que sabe e não sabe. É diferente você usar o vernáculo, né? Bem diferente de fazer essas análises que a gente observa em concursos, né, em vestibulares, dessa língua que nós utilizamos para nos comunicar no dia a dia. Tá? É muito diferente. Então, o primeiro passo foi dado. Professor, vamos treinar de novo? Vamos. Olha aqui o segundo pool de questões, tá? Então, vamos deixar 2 minutinhos na tela. Let's go, guys and girls. Pay attention.
Olha, o que aconteceu nessa frase da letra D? Eu já começo falando que ela está na negativa. Se ela está na negativa, ela vem para lá positiva. Então, você vai fazer uso do auxiliar, repetindo o sujeito. I am not working hard. Eu não estou trabalhando muito. Am I? Tô. Na letra E, ele já vai exigir de nós um conhecimento a mais. Eu olho para o verbo, percebo que isso aqui é uma flexão. A flexão, gente, ela só acontece nas formas afirmativa mais terceira pessoa do singular do tempo chamado presente simples. É daí onde você vai chegar a esta conclusão, tá? O presente simples, quando você vai negar ou interrogar, surge a necessidade do uso de auxiliar, que pode ser o do e pode ser o does, sendo que o does ele é utilizado para o he, para o she e para it. Que foi o caso aqui, ó, terceira pessoa, positivo na primeira, negativo na segunda, vou colocar o doesn't. E repito aqui, vou repetir o she. She speaks English. Ela fala inglês. Doesn't she? Não fala, tá? Na letra F, deixou tudo tranquilo, pois ele já começa a fazer a negativa na primeira, positiva na segunda. Você vai tão somente repetir o auxiliar sem o not e colocar, olha aqui, o nosso sujeito. We don't believe in you. Nós não acreditamos em você. Do we? Acreditamos, tá? Então, basicamente, as linhas de atuação desse conteúdo são estas. Olha aqui uma outra linha, né, de raciocínio. Ele vai nos dar um texto base. O texto base, ele vai nos dizer que é o reconhecimento estrutural, que se trata, né, de uma situação chamada de question tag. Aí ele vai pedir que através desse primeiro reconhecimento que ele não disse na questão, você encontre o uso adequado nas sentenças que se seguem. Então aqui, por um exemplo, positivo na primeira, negativo na segunda, o John é ele, equivale a he, aqui está o erro, aqui deve ser he. I am, positivo na primeira, negativo na segunda, olha só, mas aqui nós temos um caso especial. Deve ser o quê? Aren't I. Suzy equivale a ela, deveria ser she, está errado. Isn't é negativo na primeira, positivo na segunda. O problema não foi o auxiliar, mas sim o nome que tinha que ser transformado em sujeito. Sujeito aqui, eles ou elas, nós já percebemos que ele está correto. Negativo na primeira, tem que ir positivo na segunda. Então, aqui ficou errado porque ele colocou tudo negativo com negativo, certo? Então, sendo assim, todas as alternativas, elas estão incorretas. Todas elas estão incorretas, né? Então, a nossa letra E está afirmando que as alternativas A, B, C e D apresentam estes erros aí que eu terminei de demonstrar para cada um de vocês. Gente, estamos falando sobre modelos de questões envolvendo o question tag para as nossas futuras provas. Aqui eu me despeço, desejo a vocês um bom descanso. Nós vamos continuar a partir de agora com a aula que fica gravada e disponibilizada na plataforma com a continuidade desses conteúdos, desse objeto conhecimento. Até breve.